Olá, pessoal! Estamos voltando para mais uma aula e hoje nós iremos revisar os conteúdos que estudamos nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, lá nas apresentações de slides das aulas anteriores, podemos ver as mudanças do estado da água. E aprendemos que a água, tanto a água quanto qualquer outra matéria, ela apresenta pelo menos 3 estados físicos. E toda matéria consegue passar por esses estados físicos. Então, toda matéria pode ser sólida, pode ser líquida ou gasosa. Também aprendemos nas aulas anteriores que a mudança de estado físico recebe algumas modificações. A passagem do estado sólido para o estado líquido nós chamamos de fusão. A passagem do estado líquido para o gasoso, vaporização. A passagem do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E sublimação é a passagem direta do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Então, aprendemos essas definições. Aprendemos que tanto o líquido, quanto o sólido, quanto o gasoso, eles apresentam estados diferentes das suas moléculas. Os sólidos eles vão ter moléculas com menor movimentação, logo elas permanecem mais próximas, o que dá a condição de uma matéria ser sólida. Nós sabemos que o líquido recebe temperatura, o que faz com que suas moléculas acabem tendo maior vibração, o que fazem com que elas se distanciem um pouco, dando a condição de estado líquido para qualquer matéria. E o gasoso terá suas moléculas com excessiva agitação. A agitação é tão extrema que eles acabam batendo uma molécula na outra, fazendo com que elas se distanciem muito. Por isso que as substâncias gasosas, elas são tão fáceis de ser dissipadas, porque elas se espalham com maior facilidade, porque suas moléculas têm uma alta concentração de temperatura, logo elas têm uma grande agitação. Daí vem aquele exemplo que eu dei na aula anterior, que se eu borrifar um perfume em uma sala, ele se estende o mais rápido, porque ele vai entrar para o estado gasoso e vai se dissipar com facilidade, porque as suas moléculas vão atingir uma alta temperatura e uma alta movimentação. Então, podemos observar essas informações nas aulas anteriores, não é isso? Então, aqui na página 15, vocês conseguem observar essas mudanças de estado físico. E ele dá como exemplo a água, como eu falei nas aulas anteriores, porque a água é mais prático de visualizar. Mas toda e qualquer matéria pode mudar de estado físico, pode passar por qualquer um desses estados físicos. E essa definição de que toda e qualquer matéria pode passar por esses estados físicos é o que nos possibilita compreender o que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. A temperatura de fusão é aquele ponto específico em que uma substância deixa de ser sólida para ser líquida. E qualquer substância, qualquer matéria pode deixar de ser sólida para ser líquida. E aqui nós temos temperaturas de fusão diferentes para cada substância. Nós temos essas diversas substâncias e conseguimos observar aqui as temperaturas de fusão variadas entre elas. E a temperatura de ebulição é aquele ponto exato em que uma substância deixa de ser líquida para ser gasosa, em que ela evapora. E nós temos aqui uma demonstração que existem várias temperaturas para cada substância. Ou seja, o que define aquilo que tínhamos falado anteriormente, que qualquer matéria pode ser líquida, sólida ou gasosa. Tudo vai depender da temperatura que ela vai modificar de estado. Podendo ser uma temperatura muito baixa, extremamente baixa, como por exemplo aqui a gente vê o etanol, que é o álcool, que tem uma temperatura de fusão, ou seja, ele deixa de ser sólido para ser líquido em menos 114 graus, ou seja, muito frio. E ele deixa de ser líquido para ser gasoso em 78 graus, ou seja, numa temperatura quase ambiental. Por isso que a gente vê que o álcool evapora com muita facilidade. Ao contrário, por exemplo, aqui o ferro. O ferro ele vai deixar de ser sólido para ser líquido em 1538 graus. Então é muito quente, é uma temperatura muito alta para você derreter o ferro. E o ferro pode sim ser gasoso, ele pode se transformar em gasoso, mas para isso eu vou ter que chegar a uma temperatura superior a 2.861 graus. Então é muito quente, é uma temperatura quase impossível de ser alcançada ao natural. Então só em laboratório. Mas sim, o ferro pode se tornar uma substância gasosa, então qualquer matéria pode ser sólida, pode ser líquida ou pode ser gasosa. Aqui nós temos algumas demonstrações. Na página seguinte, nós falamos sobre densidade. A gente falou que densidade é o índice de concentração
de um corpo, de uma matéria. Então, a matéria, ela vai ter a concentração dela. E eu perguntei para vocês, o que pesa mais, um quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Salvo engano, foi isso. E vocês puderam responder que ambas pesam igual, porque ambas têm 1 quilo, certo? Mas agora, se eu pergunto a vocês, quem é mais denso? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Aí vocês podem ter uma resposta diferente. Claro que mais denso aí vai ser o quilo de ferro, porque ele tem uma maior concentração da sua matéria, ocupando um espaço menor. Já o algodão, 1 quilo de algodão, ele vai ocupar muito espaço, porque a sua matéria é menos concentrada, ou seja, o algodão é menos denso. Então, a densidade é a taxa de concentração de uma matéria. E ela é regulada pela fórmula, onde a densidade é igual a massa dividido pelo volume. E com isso nós podemos perceber que quanto mais denso um corpo, menos volume ele ocupa. Então, eles são inversamente proporcionais, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais denso um corpo, menos volume ele ocupa. Quanto menos denso um corpo, mais volume ele ocupa. Então, quanto mais concentrado um corpo, menos volume ele vai ocupar. Quanto menos concentrado um corpo, mais volume ele vai ocupar. Certo? Então, aqui nós temos a demonstração do que é densidade, a razão da massa pelo volume, e também temos alguns exemplos que a gente já trabalhou em algumas outras aulas de cálculo da densidade, sempre levando em consideração essa fórmula fixa aqui. Nós temos atividades em que já respondemos isso, é só retornar às atividades e revisar. Qualquer dúvida, perguntar. Substâncias químicas versus misturas. Nós aprendemos que as substâncias, elas podem ser substâncias puras ou misturas. E as substâncias puras, elas vão depender da quantidade de átomos que existem nela. Se for uma substância que apresenta um único tipo de átomo, ela vai ser uma substância pura, simples. Se ela for uma substância que apresenta mais de um tipo de átomo, ela vai ser uma substância pura, composta. Mas as substâncias puras são formadas por tipos de átomos e elas formam uma substância que não consegue ser separada. Então, geralmente, as substâncias puras são aquelas substâncias que, se você pegar uma tabela periódica, já apresentei para vocês a tabela periódica, até no livro de vocês, nós temos uma tabela periódica um pouco mais para frente. Então, se você pegar a tabela periódica e você encontrar aquela substância naquela tabela, você pode definir que aquela é uma substância pura, simples. Como, por exemplo, se você for lá na tabela periódica e procurar o enxofre, você vai encontrar a letra Szinha lá. Então, o enxofre é uma substância pura, simples. Ela é formada só de átomos de enxofre. Na tabela periódica, nós temos os tipos de átomos que existem na natureza, que foram encontrados. Então, aqueles átomos que estão encontrados lá, eles são os que configuram as substâncias puras, simples. As substâncias puras compostas são algumas substâncias que também são encontradas nessa formação na natureza, mas que elas acabam sendo formadas por mais de um tipo de átomos, como, por exemplo, a água. A água é uma substância pura composta, porque ela é formada de hidrogênio e oxigênio. E a sua união, a união do hidrogênio com o oxigênio, deu origem a essa substância diferente do hidrogênio e diferente do oxigênio. Então, ela deu origem a uma substância que não consegue ser separada, certo? Então, substância pura pode ser simples ou composta. Quando não se é uma substância pura, então ela é uma mistura. Mistura é quando eu tenho várias substâncias em um mesmo ambiente. A água que nós consumimos, por exemplo, ela é uma mistura, porque ela é formada por H2O, que é a fórmula química da água, que é formada por hidrogênios e oxigênio, ou seja, uma substância pura, e também é formada por sais minerais. Então, a água que nós consumimos, ela tem sal mineral, então ela tem iodo, ferro, potássio, ela tem outros sais minerais, e também tem o hidrogênio e o oxigênio. Então, nós temos muitas substâncias no mesmo ambiente. Isso configura uma mistura. O ar que nós respiramos também é uma mistura. Por quê? Porque ele é formado por oxigênio, por nitrogênio, por carbono, por água. Então, tem muitas outras substâncias puras lá dentro. Logo, se tem muitas substâncias puras, eu tenho uma mistura. A união de várias substâncias configura uma mistura. E a mistura pode ser separada como mistura homogênea
ou mistura heterogênea. Isso nós também falamos em aulas anteriores. Nós falamos um pouco sobre mistura homogênea e mistura heterogênea, né? Nas aulas anteriores falamos um pouquinho sobre esses tipos de mistura. Deixa eu encontrar elas aqui para mostrar para vocês, para a gente configurar isso. Isso, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Lembrando que misturas heterogênea, homogêneas. Misturas homogêneas e heterogêneas. Onde as misturas homogêneas são aquelas onde as duas substâncias que se misturam, como por exemplo aqui nós temos água e açúcar. A água, quando unida com o açúcar, elas irão se misturar a tal nível que não dá para identificar onde uma acaba e onde a outra começa. Já no caso das misturas heterogêneas, são aquelas onde apresentam camadas diferentes, onde você consegue identificar onde está o óleo e onde está a água. Ok? Então, aí nós configuramos isso como mistura homogênea ou heterogênea. É claro que também tem as coloides, que são aquelas que nem sempre parece que são heterogêneas. Na verdade, elas parecem ser homogêneas, mas elas são heterogêneas, como o creme de leite, o leite, a fumaça, né? Na página seguinte, na página 19, nós temos a definição do que é uma reação química. Lembre-se que a reação química é o processo de transformação de uma substância, de uma ou mais substâncias em outra. Então, quando eu tenho lá uma reação, sei lá, de carbono e oxigênio, eu tenho o gás carbônico, eu tenho a união desses dois formando o gás carbônico, ali eu já tenho uma reação, onde eu uno duas substâncias, dando origem a uma nova substância. Né? E aqui nós temos alguns exemplos. Lembrando que sempre vamos ter essa configuração de uma reação química. Ela sempre vai ter estruturas que se unem e dão origem a novas estruturas. E elas recebem nomes bem específicos. Nós temos os primeiros, que são os reagentes. Nós temos a setinha, que simboliza reage e forma. Não é? Então, nós temos os reagentes, que geralmente são unidos pelo sinal de mais, que indica I. Então, nesse caso, nós temos esses dois reagentes, etanol e gás oxigênio, que reagem e formam os produtos, não é isso? Que nesse caso, os produtos é o gás carbônico e a água. Então, antes da seta, reagente, depois da seta, produto. Às vezes, ocorre uma reação química que é o inverso. Às vezes, você só tem um reagente e ele produz dois produtos. Isso é muito comum. Isso chama-se equação inversa, onde você tem, sei lá, o metano e ele se configura em nitrogênio e oxigênio. Então, nós temos lá uma configuração onde nós tínhamos um reagente e ele formou dois produtos, certo? Nós temos simulações aqui de situações onde ocorreram essas reações. Nós temos aqui a definição do que é reagente e o que é produto, isso que eu acabei de falar, reagente e produto, definição. Na sequência, nós teremos um exemplo de separação e decomposição da água, que a gente já falou sobre essas substâncias, a definição de substância simples e composta, que eu já falei lá na frente, qual é a diferenciação. Aqui nós temos a definição dela e a definição específica dela, né? Temos a lei de conservação das massas, ou lei de Lavoisier, que é aquela que define que duas substâncias necessitam ser balanceadas e mantido esse balanceamento, ou seja, a quantidade de reagente que eu apresentar tem que ser obrigatoriamente a mesma quantidade de produto que ele vai apresentar. Então, eu necessito, sempre os dois vão ter que dar a mesma quantidade. Então, se eu tiver 4 reagentes antes da setinha, eu tenho que ter 4 produtos depois da setinha. Então, as quantidades têm que ser igualadas, ok? Nesse caso aqui, ele mostra que o reagente aqui é a água, ele tem 18 gramas. Mas ele diz que o hidrogênio tem 2 gramas e o oxigênio tem 16 gramas. Então, a quantidade de oxigênio somada com a de hidrogênio vai ter que dar obrigatoriamente a mesma quantidade que tem de água antes da seta. Então, essa é a lei de Lavoisier, que há uma necessidade da conservação da massa. Tudo que está no reagente tem que estar na mesma quantidade depois
no produto. Em conseguinte, nós temos esses exemplos das leis de Lavoisier, né? A conservação da massa, onde ele mostra que a água tem 9 gramas, hidrogênio tem 1, oxigênio tem 8. Então, 8 mais 1 tem que dar obrigatoriamente 9, certo? Então, a proporção tem que ser sempre a mesma. E a teoria atômica de Dalton, que nós falamos na última aula. Nós falamos sobre a existência do que é matéria. Eu venho falando para vocês sobre substâncias, sobre moléculas, e todas as moléculas elas vão se organizar formando a matéria. A menor unidade formadora da matéria é o átomo. O átomo é essa estrutura que forma qualquer matéria. Vários teóricos pensaram sobre o átomo. Dalton foi um dos primeiros, logo depois de alguns outros pensadores gregos, filósofos gregos que pensaram, mas não tiveram grandes definições. E Dalton pegou o pensamento de muitos pensadores do passado de que o átomo era algo indivisível. E ele permaneceu com essa teoria de que o átomo era algo indivisível, mas ele definiu que cada substância apresentaria um átomo específico. Então, o carbono tinha um tipo de átomo, o oxigênio tinha um tipo de átomo, e cada elemento que ele foi identificando, ele considerava que tinha um átomo, mas ele não imaginava que esses átomos poderiam ser divisíveis. E quando ele deu essa denominação átomo, que ao separar a palavra átomo, nós compreendemos que A significa não e tomo, divide. Então, essa ideia de que o átomo é algo indivisível, indestrutível, rígido, que é maciço, a mesma formação de um lado e a mesma formação do outro, foi tudo definido por Dalton. Então, Dalton foi um dos primeiros pensadores para definir a existência do átomo, e na cabeça dele o átomo tinha essas características: indivisível, indestrutível, maciço. Ele lembrava, como a própria teoria de Dalton foi comparada, ele lembrava uma bola de bilhar, a bola de sinuca, né? Que é algo rígido, indestrutível, que não dá para ser dividido em mais nada. Só que o átomo apresentaria essa característica indestrutível, que a bola de bilhar não tem. Mas para ele, a característica física de um átomo seria mais ou menos como uma bola de bilhar, que é toda igualitária em todas as posições. Outros pensadores virão no futuro desdizendo esse pensamento de Dalton. E a atividade dessa semana vem para que vocês façam uma pesquisa sobre as teorias atômicas. Então, vocês irão pesquisar para essa aula, para essa atividade dessa semana, sobre todos os teóricos que pensaram sobre o átomo. Na aula anterior, eu falei um pouquinho de cada um. Eu falei sobre Dalton, sobre o Rutherford, sobre Bohr, sobre Thomson. Esses pensadores pensaram sobre o átomo, trouxeram teorias diferentes sobre o átomo, e eu quero que vocês pesquisem a teoria atômica, com base em pelo menos os 4 primeiros pensadores, certo? Que é Dalton, Rutherford, Bohr e Thomson. São os 4 primeiros pensadores. Então, façam essa pesquisa para essa semana. Qualquer dúvida sobre a atividade, perguntem no WhatsApp. Vocês têm até as 11h50 de hoje, ou na quinta-feira nós teremos de novo aula. Então, vocês podem me perguntar na quinta-feira, das 7h30 até as 11h50. Vocês têm esse período de perguntas. E essa atividade eu quero para de hoje a 8, certo? No mais, só isso mesmo. Tchau, tchau.